Quando se prepara aventuras, mestres e narradores costumam criar muitos elementos, perigos e inimigos que imaginem serem bons para desafiar os jogadores e criar momentos legais no jogo. Mas como fazer tudo isso ter sentido, não ficar uma colcha de retalhos de coisas aleatórias reunidas? Hoje eu vou falar de como criar aventuras usando storytelling. Usar storytelling facilita para criar aventuras e depois para improvisar e rodar elas, porque tendo uma história por trás, tudo fica mais coeso. Vou dar exemplos de aventuras de dois tipos, baseado em um local, como uma ruína ou base inimiga, ou aventuras de investigação. Para começar, o que eu estou chamando aqui de storytelling é basicamente estruturar acontecimentos e coisas como uma narrativa. Parece simples ou óbvio até, mas fazer isso facilita para quem quer mestrar criar aventuras e para quem joga perceber sentido em tudo. Vamos para um exemplo. Digamos que seu grupo esteja jogando um RPG de fantasia medieval, tipo D&D, Dungeon World, Cairn, Tormenta, enfim, tanto faz. O grupo pode estar atrás de um item importante, seja um item mágico, como um grimório ou chifre de um unicórnio, ou um item mais mundano, mas importante, tipo o Anel de um Rei. O grupo descobre que o paradeiro desse item está em uma ruína e na próxima sessão vão lá explorar esse lugar e tentar encontrar o tal item. O mestre pode criar esse local inventando que é uma fortaleza de guerra que foi ocupada por hobgoblins que estão com esse item. Legal, já serve. Mas e se pensasse além e imaginasse que esta ruína está de fato ocupada por hobgoblins, mas que no passado esse local era usado por uma igreja de fanáticos para exorcizar pessoas. Só que um espírito exorcizado ficou assombrando o local e possuiu o líder dos hobgoblins, dando poderes a ele. Mais legal, né? Talvez você esteja pensando que nesse exemplo eu basicamente detalhei mais o background da aventura. Sim, foi isso mesmo, mas veja bem como eu detalhei mais. Não foi só colocando mais monstros ou desafios que os jogadores podem ligar. Eu criei mais história, mais acontecimentos. E são esses acontecimentos, essa história, que podem então se desdobrar em coisas que são mais interessantes. Sejam preparadas pelo mestre, sejam improvisadas na hora. Eu, mestre, poderia pensar que só hobgoblins fica sem graça e resolver colocar também um monstro diferente nessa ruína. Daí escolho colocar um espírito. Ok, mas durante a exploração, talvez os jogadores queiram entender o porquê desse espírito. Se tem algo a ver com os hobgoblins, enfim, isso tudo para entender a história desse local, o que é legal, mas também para ver se algo que descobre ajuda a enfrentar esse espírito. Se eu só coloquei o espírito lá como um desafio, uma ameaça a ser enfrentada, vou ter que inventar essas explicações todas sem muita base, o que faz o improviso ser difícil. Por outro lado, se eu busco criar histórias ou acontecimentos, eu crio sentido, justificativas sobre o porquê dessas coisas, essas criaturas estarem ali, o que facilita eu improvisar na hora da aventura. Vamos para um exemplo de improvisação que poderia acontecer nessa aventura. Mas antes, curte esse vídeo, se inscreve aqui no canal e também já ativa o sininho para receber mais vídeos com técnicas para melhorar suas aventuras e seus jogos. Após abater os guardas hobgoblin na entrada, o grupo de aventureiros invade a fortaleza em ruínas. Encontrando um novo guarda, o jogador do bardo resolve convencer o soldado hobgoblin a ajudar na invasão. Em um primeiro momento, o hobgoblin não ajudaria os invasores, seria o pensamento lógico do mestre. Por outro lado, não seria um absurdo ele ser convencido, afinal, ele não precisa ser o mais leal dos hobgoblins, nem o mais fanático. Se eu criei o background da aventura mais detalhado, e eu já vou mostrar para vocês o passo a passo para fazer isso, eu consigo improvisar. Como eu sei que o espírito possui o líder hobgoblin e deu poderes para ele, na hora eu posso pensar que provavelmente alguns soldados ali eles notaram a mudança no líder e estão com medo dele. Eu decido então que o hobgoblin vai sim fornecer informações porque ele sente que tem algo de estranho com o líder. Mais que isso, eu interpreto ele amedrontado, o que em um primeiro momento até pode parecer só um soldado raso que tá com medo do líder militar, mas aos poucos os jogadores vão percebendo que tem algo de estranho aí. Agora vamos pro passo a passo para criar aventuras com storytelling e como ir desdobrando elas para personalizar o local de aventura. Para começar, crie uma história em ordem cronológica. Passo 1. Esse local foi construído para quê? Servia algum objetivo? Era uma residência, uma igreja, um forte militar, um moinho, uma nova colônia ou um farol? Passo 2. Crie uma história única que aconteceu nesse lugar. Veja bem, história única. Locais interessantes não são sobre o que acontecia cotidianamente ali, mas sobre um evento específico e diferente. Uma mansão da nobreza que existiu por 150 anos é legal, mas um assassinato pela herança deixa a coisa mais interessante. Esse é o evento único. Passo 3. Crie um motivo de estar em ruínas. Pode ter ou não a ver com um acontecimento único. Passo 4. Define a situação atual desse lugar. Ele pode estar ocupado por uma nova força ou não. Tendo a história do lugar definida, agora vamos para a parte de personalizar esse lugar, de colocar coisas que os jogadores podem interagir. Primeiro, pega o motivo do local ter sido construído, o objetivo dele, que você criou lá no passo 1, e defina elementos no local que tenham a ver com isso. Se era um forte militar, um dos aposentos poderia ser um arsenal, e ainda poderia ter armas enferrujadas lá, ou até uma espada mágica, por exemplo. Outro aposento pode ser um campo de exercícios, objetos espalhados podem ir de livros de história militar, medalhas e condecorações, mapas de batalha ou até uniformes militares velhos. Se era uma igreja, pode ter dormitórios para os sacerdotes, até uma sala de exorcismo,
ou mesmo coisas únicas dependendo da religião. Um templo é uma divindade da guerra, pode ter uma arena de batalha. Se era uma divindade das estrelas, quem sabe um dos aposentos ele tem teto de vidro para permitir olhar as constelações. Segundo, a partir da história única que aconteceu nesse local, que foi o passo 2, pense em elementos que sejam um reflexo desse evento. Pode ser algo mais geral que não seja percebido diretamente. Se houve um assassinato na mansão, isso pode ter levado a família ao fim e por isso a mansão foi abandonada. Mas o fantasma da pessoa assassinada pode ainda assombrar o local. Mas mesmo aposentos e objetos podem contar algo disso, embora mais sutilmente. Porta-retratos podem mostrar uma família não muito carinhosa, com pessoas afastadas umas das outras. Em um escritório podem ser encontradas cartas da pessoa que foi assassinada, relatando alguém que sente que seus familiares eles seriam capazes de tudo para obter a herança, e por aí vai. Só reforçando que dependendo do evento único escolhido, o reflexo dele no lugar pode variar. Se os jogadores estão explorando a ruína da mansão de um barão que o mestre escolheu que o evento único dele então vai ser que houve uma visita de um rei, pode haver um quarto muito mais luxuoso que os demais, ele foi reformado, então teve um upgrade justamente para receber esse rei, ou talvez ter uma espada magnífica escondida que foi presente do rei para esse barão, enfim, várias coisas que vão contando que essa não era mais uma mansão de um barão, mas uma específica de um barão que cedeu estadia a um rei. A partir do passo 3, o motivo que levou o lugar a estar em ruínas também dá para personalizar alguns locais e objetos. Um hotel que teve um surto de doença e matou todos os presentes, possivelmente teria sido lacrado pelas autoridades e foi abandonado no estado que ele estava, então os jogadores não só encontrarão aposentos e objetos típicos de um hotel, mas tudo em posição bem similar ao dia a dia, ao cotidiano. Então esqueleto de pessoas ainda sentadas na piscina, no cassino e tudo mais. O passo 4 era definir a situação atual do local, que trará elementos mais diretos e atuais. Um grande teatro em ruínas terá um camarim abandonado, cadeiras da plateia espalhadas, claro, mas se o local atualmente está ocupado por um bando de mercenários, talvez um lugar tenha uma mesa com cartas de baralho em cima, ao lado de manequins do camarim talvez tenham várias lanças militares escoradas, vários elementos integrando a estrutura básica do local com a situação atual. Agora o ponto final. Percebe que várias coisas se misturam e podem fazer a ruína ter elementos diferentes? O exemplo inicial era uma fortaleza de guerra que foi ocupada por hobgoblins, mas que no passado esse local também foi usado por uma igreja de fanáticos que exorcizava pessoas. Eu tenho vários momentos diferentes da história desse lugar, porque eu criei ela usando storytelling. Inicialmente era uma fortaleza de guerra, então a estrutura vai refletir isso. Vai ter muros altos, seteiras, torres de vigília, talvez um portão levadiço, assim como aposentos, como eu citei antes, tipo arsenal de armas. Talvez até uma antiga estátua de um deus da guerra. Só que o uso posterior por uma religião que exorcizava pessoas traz outros elementos. Novas estátuas e objetos religiosos, livros de rezas e exorcismos, objetos sagrados, talvez uma sala que foi adaptada para ser o principal local do ritual, então tem símbolos religiosos que foram pintados ou talhados na pedra dessa sala. Por fim, os hobgoblins atuais devem ter um depósito de mantimentos, dormitórios, quem sabe um salão de festas ou até uma taverna. Quando os jogadores invadem o local, podem encontrar então todos esses elementos e ir tentando entender a relação militar, religião exorcista e hobgoblins. Assim como se antes de invadirem o local, eles resolverem pesquisar sobre ele, eles podem descobrir parte dessa história, desse passado. Na próxima vez que for criar um local em ruínas que o grupo vai explorar, ao invés de jogar vários monstros, armadilhas, perigos que você imagina ser legal eles enfrentarem, cria a história desse lugar e esses perigos vão estar refletindo essa história. Agora vamos para aventuras de investigação. Nesse vídeo anterior eu já comentei como eu rodo aventuras de investigação, então depois dá uma olhada que tem alguns insights, algumas ideias legais e úteis nesse vídeo. Agora falando do storytelling para aventuras de investigação, a lógica inicial é a mesma. Cria uma história, depois ela vai rodar como uma aventura, mas primeiro tem de ser uma história. Uma dificuldade comum desse tipo de jogo, esse tipo de aventura, é que quem mestra se sente inclinado a detalhar várias coisas do que aconteceu, para conseguir preparar pistas que vão ser encontradas pelos jogadores. Isso costuma trazer 3 problemas. Primeiro, se os jogadores decidirem levar a investigação por outro caminho, essas pistas preparadas não vão ser encontradas. Segundo, isso dá muito trabalho para quem mestra. E terceiro, o mestre vai ter dificuldade de improvisar porque a quantidade de informações que ele criou é imensa. Tem uma maneira que ajuda a resolver isso, que é a regra das 3 pistas do blog de Alexandria. Vou deixar o link aqui na descrição, mas embora essa regra ajude a questão das pistas e da preparação, acho que ainda não traz os jogadores participando ativamente da criação da história do mistério. Vamos ao exemplo clássico de aventuras de investigação, um assassinato. Utilizando o storytelling, você, mestre ou narrador, vai criar uma história curta e simples respondendo essas 5 perguntas. Quem, como, quando, onde e por quê. Digamos que os jogadores vão investigar o assassinato de uma bancária. Eles vão dizendo o que farão, fazendo coisas que dependem deles, mas eu, mestre, vou improvisando sobre uma história simples, bem estruturadas que eu criei com esses 5 passos. Eu terei criado isso. Quem? A bancária Lúcia foi assassinada por Carlos. Como? Com uma facada no tórax. Quando? Umas 6 da tarde depois do expediente. Onde? No estacionamento do banco, onde não há câmeras de segurança. Por quê?
ela descobriu que Carlos, seu colega, estava desviando dinheiro. Isso é tudo que eu preciso. Eu posso detalhar mais coisas que me deixem confortável de improvisar, mas sugiro não ser muita coisa. Eu, por exemplo, detalharia o nome completo, idade e história de como a Lúcia começou a trabalhar no banco e com quem ela convivia no dia a dia, porque é provável que os jogadores perguntem isso. E seria legal eu responder com alguma naturalidade, porque se eu começar a improvisar e gaguejar ali para inventar com quem ela trabalhava, os jogadores vão deduzir que isso não é importante. Então, digamos que a investigação começou. Quando um jogador olha as câmeras de segurança, não é um problema porque eu imaginei isso. Mas um pouco depois, a jogadora Duda diz que vai olhar no histórico do ponto de todos os funcionários do banco no dia do assassinato. É uma boa ideia, e embora eu não tenha preparado nada especificamente para isso, eu consigo improvisar um pouco em cima do que eu defini naqueles 5 pontos. Eu descrevo que os pontos estão no horário de costume, porque eu sei que o Carlos assassinou a Lúcia logo após o expediente. Só que a Duda diz que quer ver na lista do ponto se tem algum colega que sai sempre próximo da Lúcia, ali com uma diferença de poucos minutos. É uma ideia genial, eu não preparei nada para isso, mas eu imagino na hora, improvisando, que o Carlos teria planejado minimamente esse assassinato, esse crime um tempo antes. Ele deve ter seguido a Lúcia algumas vezes para ver o caminho que ela fazia, para verificar se onde ela ia não tinha câmeras. Então eu respondo que sim. Os colegas Carlos e Joana sempre saem próximo ali da Lúcia. Eu inventei na hora da resposta essa Joana porque eu imagino que uma colega dela deve ser mais próxima e na hora me veio a cena então da Joana saindo todo dia ali do expediente, conversando com a Lúcia e tudo mais. Na metade do caminho uma vai para cada lado, enfim, criei uma cena que faz sentido. Com o tempo os jogadores provavelmente vão investigar mais o Carlos e a Joana e dependendo do que decidirem fazer, mais elementos vão fazendo o Carlos parecer mais e mais suspeito, porque eu vou improvisando pistas de acordo com o que os jogadores trouxerem de indagações, de investigações, de ideias deles. Percebe então que é mais interessante eu pensar em uma história ao invés de pensar em várias pistas? Se eu tiver uma história coesa, mesmo que breve, a improvisação que eu fizer sobre essa base vai ser muito coesa. Comenta abaixo se você gostaria de jogar uma aventura criada com storytelling.